Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? A titia Jânia aqui, porque eu percebi que quando vocês foram resolver a atividade de português de hoje, surgiram muitas dúvidas. Então, a gente vai revisar os conteúdos sujeito e verbo, tá bom? A gente já começou a estudar, né, esses assuntos, mas são assuntos que vocês vão ver sempre, tá? Então, a gente está iniciando esses estudos, a gente precisa entender bem esse início, que é para compreender as etapas seguintes, tá certo? Precisamos entender também o que é oração. Olha, oração, ela é uma frase, tá? Mas ela é formada por mais elementos, né? Por mais expressões, e necessariamente é obrigatório que toda oração, né? Ela, ela tenha verbo. Se não tiver verbo, não é oração. Né? O que é diferente na frase. Nem toda frase precisa ter precisa ter verbo. Por exemplo, se eu disser, ai, que susto, né? É uma frase exclamativa, né? Você entendeu, né? Uma frase com sentido, mas não é uma oração, porque ela não tem verbo, tá? Pode ter verbo, mas nem toda frase, né? Precisa ter. Já a oração, sim, precisa ter, tá certo? Mas você não se preocupem, mais adiante vocês vão estudar isso, tá? Bem mais devagar, com mais profundidade, para que vocês possam compreender melhor esse assunto. O que nós precisamos entender mesmo agora é o que é sujeito e o que é verbo, tá certo? E como usar essas palavras na oração. Vamos iniciar revisando o que é sujeito. Sujeito é a pessoa de quem se fala na oração. Tá? É a pessoa que pratica ou que sofre a ação, né, na oração. Quando eu falo pessoa, essa pessoa, esse sujeito, pode ser um animal, pode ser um objeto ou pode ser uma pessoa mesmo. Já que a gente entendeu o que é frase e o que é oração, tá? Vamos adiante. Vamos dar um exemplo aqui numa oração para a gente poder localizar o sujeito, tá? Vamos lá. O menino caiu da cadeira. Quem caiu da cadeira? O menino. Então, quando eu faço essa pergunta, quem, é mais fácil identificar o sujeito na oração, tá? Então, o sujeito dessa oração, o menino caiu da cadeira, é o menino, tá certo? Então, vamos lá para outro exemplo. A boneca tem um laço de fita. Então, quem tem um laço de fita? Olha como é fácil descobrir o sujeito quando a gente pergunta quem. Quem tem um laço de fita? A boneca. Então, quem é o sujeito da oração? A boneca. É a pessoa, né? No caso, é um objeto. A pessoa de quem se fala. Mais um exemplo. O cachorro latiu forte. Então, quem latiu forte? O cachorro é um animalzinho, mas ele é o sujeito dessa oração, né? É um sujeito que praticou a ação latir, não é isso? Muito bem. Titia, e o que é verbo? Verbo é uma palavra, prestem atenção, é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Estado não é aquele estado da geografia, não, tá? Ceará, Amazonas, né? Não, tá? Estado é uma palavra que indica como está, né? Como algo está, como uma pessoa está, né? Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos, né, de palavras que indicam a ação. Correr, pular, saltar, trabalhar, ler, rir, sorrir, sonhar, trovejar, gear,
amanhecer, anoitecer, entardecer. Vejam bem, eu exemplifiquei várias palavras que indicam ação. Mas dentre essas palavras que eu citei, tem umas palavras que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, anoitecer, entardecer, trovejar, amanhecer, né? Fazem referência à natureza, indicam ação, mas são referentes aos fenômenos naturais. Vamos ver esses exemplos em algumas frases. Vamos lá. Ontem choveu forte na cidade de Crato. O verbo nessa frase é a palavrinha, né? Choveu, que indica uma ação, um fenômeno da natureza. Então, vamos encontrar o sujeito nessa frase. Olha só o desafio. Quem choveu forte na cidade de Crato? Quem? Pois é, uma característica dessas orações que tem, né, que trazem fenômenos da natureza, tá? Esses verbos não têm sujeito, tá bom? Então, vamos aprender isso. Os verbos, né, fenômenos da natureza, quando eles aparecem na oração, ó, não tem sujeito, tá bom? A gente não consegue encontrar quando a gente pergunta assim, quem? Ele não aparece, tá? Então, não tem sujeito, tá bom? Certinho? Vamos adiante. Exemplo no tempo passado. Então, ontem trovejou em Juazeiro do Norte. O verbo aí é o trovejou. Tá, e qual é o sujeito aí dessa oração? Ontem trovejou em Juazeiro do Norte. Quem trovejou em Juazeiro do Norte? Tá vendo aí? Quando aparece um fenômeno da natureza, né? O verbo é sem sujeito. Vamos lembrar disso, tá certo? Agora, um exemplo do verbo no tempo presente. A professora está revisando o conteúdo. Quem está revisando o conteúdo? A professora. Então, a professora é o sujeito. Reparem que quando a gente usa a palavra quem, né, nessa perguntinha, quem, é bem fácil encontrar o sujeito da oração, tá? Quem está revisando o conteúdo? A professora, né? E o que é que a professora, qual é a ação da professora aí? Ela está, né, revisando. Qual é o verbo que indica a ação dela aí? Está. A ação do sujeito está acontecendo no momento, tá certo? E agora um verbo no tempo futuro. A pandemia terá um fim. Com a graça de Deus. A pandemia terá um fim. Olha só, o que terá um fim, né? Quem terá um fim? Ou o quê? Né? A pandemia. Então, o sujeito dessa oração é a pandemia. E o verbo é terá. É uma palavra aí que está indicando, né, algo que ainda vai acontecer, né? Não aconteceu e nem está acontecendo no momento. Ainda vai acontecer. Terá um fim. Agora, qual é a forma verbal dessa ação aí? Terá. Terá está no futuro, né? Está flexionado, como eu expliquei para vocês. Mas qual é a forma verbal aí de terá? Contar até 3. Muito bem. É o verbo ter, terminando em ER. Ter. Essa é a forma verbal, tá? Só que na frase ele tá flexionado para indicar a ação do sujeito, então tá terá. Um termo muito importante que apareceu na atividade de vocês hoje foi a forma reduzida do verbo, né? Na historinha, né, que o coleguinha do Cascão falou, o verbo tô. Vocês sabem que verbo é esse? Muito bem. Na verdade, ele poderia ter falado estou,
né? Mas aí ele deu uma diminuída aí, uma reduzida e ficou tô. Na língua formal, gente, a gente não pode escrever tô, tá? Assim, escrever ou falar, a gente pode até falar com os amigos, com os familiares, mas formalmente, né, numa tarefa, a gente não pode escrever dessa forma e nem falar, tá? Então é isso, turminha. Expliquei sujeito, expliquei até o que? Oração, que vocês ainda vão estudar com mais profundidade, né? Bem mais devagar para entender melhor. Expliquei o que é verbo, a forma reduzida do verbo e os tempos verbais, tá bom? E aí vocês vão estudar mais, vão fazer mais atividades, né? Se surgir alguma dúvida, me pergunta no PV, tá? Que eu vou tentar ajudar vocês. Então, um abraço, um beijão e até a próxima aula.